noite, gente. Hoje minha colinha vai ser aqui no celular mesmo. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Tudo bem aqui? Tudo bem, Lauro? Aqui tá certo? Tudo certinho? Então tá bom. Foi lido no Evangelho de hoje uma das recomendações que o nosso Mestre nos traz a respeito de onde devemos canalizar as nossas forças para a aquisição das nossas riquezas. E eu chamo isso de ambição inteligente. Não tem problema em ambicionar. A questão é que dentro da escala que nós criamos de prioridades, o quanto temos nos dedicado a ela. Porque existe um período programado aqui que nos foi oferecido, que nos foi ofertado e que nós estamos aqui no período de reencarnados. Nos foi oferecido um período de autoconstrução dessa etapa. Muitas outras virão, não eternamente. O que o Espírito Verdade responde a Kardec quando ele pergunta no Livro dos Espíritos, deixa eu puxar essa cadeirinha para cá, gente, que assim eu fico mais perto aqui. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se nós vamos reencarnar eternamente, e os Espíritos respondem que não, que o período de reencarnações são etapas que nós estamos cumprindo na nossa trajetória evolutiva rumo à felicidade para a qual todos nós estamos fatalmente predestinados na condição de filhos de Deus. Não poderia ser diferente. O trecho do caminho pode estar mais pedregoso, pode nos apresentar mais dificuldades e varia de um para o outro, porque o que nós estamos vendo é o efeito, a causa reside ou nessa existência ou em existências passadas. O que informa de novo o Espírito Verdade agora no Evangelho segundo o Espiritismo? Que a maioria dos nossos padecimentos dessa existência tem origem nessa existência. Que nós espíritas às vezes tínhamos o costume ou o reflexo de ficar pondo a culpa na outra encarnação. Não, porque na outra encarnação. Verdade. Muito da nossa colheita diz respeito a plantio que não foi nessa existência. De outras vezes que estive aqui, comentamos a respeito das crianças, né? Quando estávamos dialogando, olhando sobre as questões, vamos falar, né, da guerra que está mais na mídia de hoje, lá em Gaza, e nós falávamos aqui que o Hamas é um grupo terrorista que fez um atentado escabroso, pavoroso, inaceitável, né? Mas que o Hamas era um grupo pequenininho, que foi armado pelo atual governo que não queria aquela disputa, que não queria dois estados, né? Estado judeu e Estado palestino. E o Hamas virou um monstro que fez o que fez. E a gente poderia ficar semanas aqui conversando esse assunto, mas a pergunta que eu repito é: aquelas crianças, que culpa tem aquelas crianças? Nós adultos, alguma responsabilidade, se preferirmos usar esse termo, ou toda a responsabilidade nós temos. A responsabilidade é sempre nossa. No Evangelho nós vamos estudar lá no capítulo 5º, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. A maioria criamos nessa existência e está tudo bem com isso. Somos imperfeitos, estamos a caminho. O nosso Pai Celestial infinito em misericórdia e justiça conhece o nosso rastro. Que eu falo que Deus fez os filhos de uma forma que a gente deixa rastro. Alguns que estão mais lá no passado,
pela misericórdia dele também está no nosso inconsciente. E por quê? Kardec pergunta isso também. Por que a gente não lembra? Porque fomos mais imperfeitos, cometemos mais equívocos e que nós não teríamos estrutura emocional e espiritual suficientemente fortes. Parou. Eu que desliguei? Não, não foi não. Não teríamos estrutura para suportar todas as lembranças. Então elas estão no nosso inconsciente, que se manifestam de maneira reflexiva nas nossas atitudes de forma consciente, a nossa maturidade. É isso que a leitura do Evangelho disse quando falou: ajuntai tesouros no céu. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. Então, quando eu falo de ambição inteligente, é que nós temos sim, aquela brincadeira séria que eu faço aqui, né? Quem acha que vai desencarnar nessa semana, na verdade é para que nós possamos fazer essa reflexão e esse freio de arrumação com relação às nossas prioridades. Se eu realmente desencarnasse nessa semana, do que realmente eu me arrependeria de não ter feito? É essa reflexão que nós temos que provocar, na verdade, todos os dias. Porque nós vamos corrigir o quanto de tempo estamos doando aquilo que a gente entende que é prioritário. Então essa oportunidade que nos foi oferecida, que nós espíritas chamamos de planejamento reencarnatório, que foi escrito a várias mãos. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, no livro, quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, Emmanuel ditou um livro para o Chico que se chama O Livro da Esperança. Lindíssimo, não podia ser diferente. Ali ele usa uma expressão: aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne. Olha que lindo isso, né? Nós tivemos amigos de outras existências, dos vínculos afetivos que criamos, que intercederam em favor do nosso reencarne nessa combinação extremamente complexa. Porque espiritualmente somos herdeiros de nós mesmos, né? O nosso DNA espiritual ele vem sendo construído, existência atrás de existência, em seguida a existência, e nós somos autoconstrutores de nós mesmos. Então nós temos um DNA espiritual que vai se manifestar no futuro corpo físico, combinado com a genética dos nossos genitores. Mas essa oportunidade, essa construção, ela é altamente complexa. Por isso que nós lançamos aquela campanha, que eu sempre advogo em favor aqui, de campanha levar desaforo para casa, mas joga fora antes de entrar. Porque, gente, viver é muito importante, foi difícil conseguir essa existência. Estávamos no plano espiritual, refazendo, como é que a gente acertou, onde a gente errou, e assim, ali eu errei, ali eu acertei, ali eu errei. Eu preciso de uma chance para continuar essa autoconstrução, limpar o que eu sujei, consertar o que eu quebrei. Eu estava, né, nas nossas imperfeições, nas nossas oscilações. Pronto, conseguimos essa chance, essa oportunidade de construção altamente complexa. E a gente vai bater boca no trânsito? A gente vai responder para quem está desequilibrado? Né? Não faz sentido. Aqui dentro é super fácil fazer essa reflexão. Lá na rua, na primeira buzinada, né, nem sempre a gente age, né, como Jesus na cruz: perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas a gente está aqui treinando. Estamos ou não estamos? Porque nós entendemos que esse é o caminho. Então nós estamos aqui sim, refazendo as nossas forças espirituais e físicas, que até ajudam no nosso equilíbrio emocional, e nós estamos aqui treinando, porque nós entendemos que esse é o caminho. Nós escolhemos Jesus de Nazaré como modelo a ser seguido. Também está respondido no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta um modelo a ser seguido: Jesus de Nazaré. Então ele faz essa recomendação. A recomendação de ajuntar tesouros no céu. Depois ele faz uma outra recomendação. Vocês lembram, já comentei aqui também, daquela armadilha
que aquela casquinha de banana que puseram para ele escorregar, aquela pergunta: é lícito pagar tributo a César? Então, os fariseus no campo religioso, os herodianos no campo da política, que eram adversários ferrenhos, porque os fariseus eram contra pagar os impostos, os herodianos eram a favor. Mas nesse momento se uniram porque eles queriam prender Jesus. Se ele responde sim, ele contraria os judeus. Se ele responde não, ele é conspirador de Roma. E ele então pede que se vire a moedinha que estava no bolso. O que tem no verso? O busto de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente adora essa resposta, mas eles detestaram. Eu vou mudando aqui, ele aparece. A gente adora essa resposta, mas eles detestaram, porque era mais uma armadilha que, obviamente, Jesus não caiu, e ele não caiu em nenhuma das outras que puseram, ele sempre se saiu bem, aí até o dia que fizeram aquela mentira que ele queria tomar o reino, e o reino dele a gente sabe que não era nada terreno, mas implicaram essa mentira, que a gente chama de fake news hoje, não tem beleza nenhuma nessa expressão. E então a cena do Pilatos, né? Pilatos diz, mas ele não tem culpa. Ao que os fariseus disseram: você vai sustentar isso, nós vamos dizer que você está conspirando. Então, fazem o que vocês acharem melhor. Ele, ao dizer, dai a Deus o que é de Deus, ele está dizendo que nós temos oportunidades de trabalho. E eu trouxe esse livrinho pequenininho aqui. Ele não é muito conhecido, gente. O Chico já era bem velhinho quando publicou União em Jesus. Eu guardo ele com muito carinho por duas razões. Primeiro, porque tem o autógrafo do Chico. Tem uma foto aqui que vocês não vão conseguir ver, da minha cara de banana perante o Chico, que eu não tinha levado nenhum livro, eu estava trabalhando no Triângulo Mineiro, e eu não tinha levado nenhum livro para o Chico autografar, mas ele percebeu a minha cara de banana e me ofereceu esse livro aqui. Ah, então pega um, já que eu falei: Chico, não tem nenhum livro para você autografar, e ele com aquela dentadurinha dele mal colocada, mal ajustada, ele fala: você quer um livro? Quer que eu te ofereça um livro? Eu falei: Jesus, claro que eu quero, né? E ele tem um autógrafo aqui. Mas, porque vai ficar difícil eu ler aqui, eu passei minha colinha para cá. Então vamos ver sobre dar a Deus o que é de Deus. Nesse livro tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos ver se aqui tem alguns exemplos de dar a Deus o que é de Deus. E juntos, uns dos outros, na execução dos deveres a que fomos trazidos ou convocados, tenhamos mais caridade, ainda por amor às responsabilidades de Jesus em nossas mãos. Porque a hora que a gente toma conhecimento do Evangelho, nós temos responsabilidades, porque muitos ignoram o que está nos Evangelhos. E a gente tem perseverado em tomar conhecimento do que está no Evangelho, acho que em primeiro lugar em consideração ao esforço que Jesus veio trazer, fez por nós e obviamente por nossa própria felicidade. Mas aqui é Bezerra. Sejamos a serenidade daquele que se arrojou à irritação. A gente fica irritado? O senhor não, né? Sempre calmo. O seu Luciano trabalhava conosco na unificação kardecista. O seu Luciano trabalhava quando aquele depósito do SEAS ainda era na Avenida dos Bandeirantes, na saída para Sertãozinho. Você conheceu o seu Luciano, né? A esposa dele, Dona Jacinta. Eu falava: Dona Jacinta, o seu Luciano fica irritado alguma vez na vida? Porque ele era sempre aquela serenidade, aquela coisa. Ela falava assim: ele fica, papo, ele fica irritado.
Mas a gente treina. A gente treina e está aqui oferecida uma oportunidade de trabalho. Sejamos a serenidade daquele que se arrojou à irritação. Por que se arrojou, gente? Lembra da história? Um homem viajava de Jerusalém a Jericó e foi assaltado. Será que é mais uma metáfora de Jesus para aquele que oscilou na irritação, fez contato com as trevas e foi assaltado? A paz do que sofre em guerra tremenda com as próprias tentações que carrega. A humildade daquele que olvidou, que esqueceu, né? A nossa condição de escravos do Senhor e se acredita dominando, onde foi intimado a ajudar e contribuir. O entendimento do que ainda ignora as contas que prestará dos empréstimos do eterno benfeitor. A bênção daquele que ainda se encontra na esfera da censura e da crítica destrutiva. O silêncio do que faz ruído inútil, né? Para que ficar falando demais, né? A ponderação do precipitado. O companheiro daquele que não sabe ainda entender a significação da palavra amigo. A segurança do imprudente, a vigilância dos temerários, o otimismo dos que descem ao desânimo e ao pessimismo, incapazes de aprender a extensão da desarmonia que causam ao mecanismo das boas obras. E Jesus nos recomenda a fé, a modéstia dos que se envaidecem com os bens do Senhor, acreditando-se donos deles, o apoio dos que desamparam a si mesmos na imprevidência com que se afastam dos próprios compromissos, a visão dos cegos de espírito, a muleta generosa para aqueles que ainda não logram caminhar com a desenvoltura de que já dispomos no conhecimento do Evangelho, o leito espiritual para os que adoecem na obsessão e não conseguem equilíbrio suficiente para agirem com a precisa saúde moral. Caridade sim para todos, porque todos somos mendigos de algo à frente de Deus. Depois dessa lista, esse livro tem PDF na internet, eu achei, tá? Depois quem esquecer me procura no privado, União em Jesus, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Depois dessa lista que nós estamos ouvindo, quem pode dizer aqui que não tem serviço a fazer na seara do Cristo? Nenhum de nós, porque todos somos imperfeitos, mas escolhemos ser imperfeitos úteis, aceitando a própria imperfeição. Mas olha aqui, o dai a Deus o que é de Deus. Eu li uma lista aqui, talvez umas 15 coisas que todos nós temos a possibilidade de fazer, algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade. E aí o Kardec pergunta para os espíritos por que algumas pessoas agem no bem com tanta facilidade e outras não. E o espírito responde claramente: treino. Treino. Perseverando nesse caminho, treino. É assim para tanta coisa, gente. Aquela música, aquele pianista maravilhoso, aquele violinista maravilhoso. Eu não lembro quem foi o filósofo que disse que a disciplina sempre precede a espontaneidade. Olha que interessante isso, que a gente vê, né? Aquela ginasta, aquele jogador de futebol, aquele artista. A disciplina sempre precede a espontaneidade. Então nós estamos aqui treinando, e o resultado desse treino, desse exercício de espiritualidade,
Nós aqui no Espiritismo, nós aqui no grupo dos franciscanos, os nossos irmãos de todas as tradições religiosas que têm essa vocação para esses princípios éticos universais que nós conhecemos pela escola cristã, mas que nós sabemos que na infinita misericórdia e justiça de Deus, Ele proveu outros iniciados por seus filhos de outras terras, desse bólido, usando uma palavra do Emmanuel, que é o planeta Terra, esse hospital escola que nós estamos aqui nos curando, aprendendo. Nós aprendemos pela escola cristã esses princípios éticos universais, de fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós. E é um período, e o tempo é teimoso, gente? Ele passa, Esse período nós estamos aqui tirando proveito, e é justo, é nosso direito, mas também é nosso dever, à medida que adquirimos consciência, de pautar as nossas atitudes em harmonia, alinhadas às recomendações do Mestre. Difícil? Claro que é. Fosse fácil, nós estaríamos reencarnados num outro planeta, e o Evangelho seria o Evangelho 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, infinito. Mas a nossa cartilha hoje é essa. É fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para a gente. E na voz passiva também serve. Não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Só isso já restabeleceria o reino de paz aqui na Terra. Mas nós estamos treinando. Nós estamos treinando. Não bastou numa vilinha, Jerusalém era maior, Os livros registram em torno de 50 mil habitantes ao tempo de Jesus. Mas Cafarnaum, que nem existe mais, gente? A Cafarnaum bíblica nem existe mais. Aquela do filme, que eu recomendo assistir, inclusive, Cafarnaum, ele é ambientado no Líbano. Não é Cafarnaum da Bíblia. Mas era uma vilinha de 2.000 pessoas e que serve para a nossa vila de 8 bilhões de reencarnados, mais alguns bilhões de desencarnados, repito, numa interação hipercomplexa de influenciação, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. E nós estamos em meio a essa diversidade, naquilo que eu já chamei aqui também, as aceleradoras de startup, Por que elas crescem? Por que acelera? Porque ele está exposto à diversidade do conhecimento, e é isso que o Papai do Céu fez conosco. Saímos da zona de conforto do plano espiritual, onde nós reunimos por afinidade, estamos aqui expostos a essa permanente diversidade, onde nós estamos aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Então, o dar a Deus o que é de Deus, nenhum de nós está impedido. Do ponto de vista material, nós estamos impedidos de algumas coisas. Nós gostaríamos muito de assistir. Onde vai ser a Copa do Mundo do ano que vem mesmo? Estados Unidos, México e Canadá. Mas não, tem gente que pode, tem gente que não pode. Então, materialmente, nós estamos impedidos de algumas coisas. No campo da espiritualidade, nós estamos absolutamente desimpedidos. Só nós podemos nos impedir. Ninguém vai te impedir de perdoar. Ninguém vai te impedir de ser útil. Ninguém vai te impedir de ser fraterno. Ninguém vai te impedir de ser tolerante. Não me lembro se foi nesse dia. Eu já disse isso aqui também. Numa das visitas ao Chico, já era tarde, 11h30 da noite. Não sei quem conheceu aquela sala onde ele recebia as pessoas. Parede encardida, um sofá puído. Porque os milhões que ele vendeu de livros, todos os direitos autorais doados, com escritura passada em cartório. Fora o que ele não registrou, porque a Casa do Pão, em Sacramento, foi ele que fez a doação. O Hospital do Fogo Selvagem, que hoje é um hospital público, mas onde a Dona Aparecida servia, foi uma doação do Chico.
aquele pedido que ele fez, falou, gente, obrigado por vocês estarem aqui me visitando. Eu estou muito agradecido, mas eu tenho um pedido para fazer para vocês. É o pedido do Chico, todo mundo. Quando vocês voltarem para a casa de vocês, para o bairro de vocês, para a cidade de vocês, procurem saber se não tem ninguém precisando de uma visita. E todos nós estamos aqui fazendo uma coisa que o Chico não conseguia fazer. Porque uma vez perguntaram para o Chico uma coisa que ele gostaria muito de fazer e não conseguia. Ele disse, ir num centro espírita, ouvir uma palestra e tomar um passe. Porque a hora que ele chegava, todo mundo corria até ele. E ele não conseguia sentar quietinho, que nem a gente fez o relaxamento, a leitura do Evangelho, para que a gente possa ter um comentário do colega tão imperfeito quanto vocês. Eu só estou aqui, se não muito mais, eu só estou aqui na condição de alguém que aceitou um convite para fazer uma exposição, mas que tem necessidades muito grandes. Quem convive comigo de pertinho sabe. Mas que nós estamos juntos, gente, nesse exercício contínuo, nesse treino. Mas o quanto é importante querer. É importante. É importante desejar ser mais compreensivo, é importante desejar ser mais tolerante, ser mais útil, ser mais fraterno, julgar menos. Julgar menos. Eu ofereço um modelo para a gente encerrar essa questão do julgamento. Eu gosto muito daquele trecho do Evangelho que os evangelistas anotaram a história de Zaqueu, que diz o texto que era um homem de baixa estatura e por isso subiu numa árvore para ver Jesus chegando em Jerusalém. Jesus sacou. O que foi? Não, eu admiro o seu trabalho. Ok, vou jantar na tua casa hoje. Chegando lá, conversando, descobriu que ele era um homem trabalhador, que tinha um pequeno negócio, que mantinha algumas famílias, porque ele dava empregos, que ele cumpria, né, as recomendações da tradição judaica, e Jesus então abençoou aquela casa. Mas ele era publicano, ele era o cobrador de impostos, e os próprios discípulos, diz o texto, olharam meio torto para o mestre. O Senhor na casa de um publicano? E Jesus não temia as circunstâncias, ele influenciava as circunstâncias. Lembra daquela outra resposta que ele deu para aquele comentário atravessado que fizeram? Ah, lá teu mestre comendo com má gente, gente de má vida, e ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, sem se alterar, né? Então ele responde mais essa, que ele estava ali modificando as circunstâncias. Se ele não interagisse, como é que ele ia fazer isso? Por isso que ele fala para a gente, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, o que há de salgar? Vós sois a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Porque nós, no processo de convivência, evidentemente estamos aprendendo a temperar a nossa palavra com afetividade, com gentileza. E até, muitas vezes, num esforço maior, independente das circunstâncias, a gente manter a serenidade, a gentileza, dando testemunho da mudança que o Evangelho já fez em nós. Mas Jesus foi censurado até pelos discípulos. Então, esse exemplo, por que é importante para nós, em tempos de polarização nociva, né? Porque é fácil rotular, mas o próprio Cristo recomenda prudência e vigilância, mas sem descambar para a malícia. Vamos lá ver o que o rapaz faz. Vamos conhecer, vamos conversar, vamos trocar ideia. E a gente consegue dialogar através do amor e do afeto. Tudo bem? Professor, tudo certo? Então é isso, gente. Que nós consigamos cada vez mais melhorar o nosso reino íntimo de paz, para que nós possamos melhor perceber os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossas vidas.
Obrigado, gente. Posso pegar depois? Posso pegar depois? Pode. Vamos. Aí já passa para os passos. Vamos aproveitar esse momento que já estamos mais relaxados, mais em sintonia com os servidores da Seara de Francisco, da Seara de Jesus. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, nós vamos pedir em oração que Jesus, por acréscimo da sua misericórdia, possa compartilhar os recursos espirituais que estamos amorosamente recebendo agora. Recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina divina infinitamente tem. Que essas bênçãos possam nos acalentar, restaurar as nossas forças, a nossa imunidade, para que mais fortes possamos regressar daqui aos nossos lares, ao nosso ambiente de trabalho, refeitos espiritual e fisicamente, testemunhando um pouco melhor as lições do Evangelho. Muito obrigado por ouvirem as nossas orações e permaneçam conosco hoje e sempre.